Eu quero, juntamente com você, meditar na preciosa palavra de Deus. A mensagem que eu quero compartilhar com você nesta noite é uma mensagem que tem dois temas. O primeiro tema é 4 perguntas desafiadoras e definidoras. E o segundo tema é fazendo algo relevante durante a pandemia de Covid-19. E eu gostaria de começar pelo segundo tema, fazendo algo relevante durante a pandemia de Covid-19. Essa pandemia nos levou ao isolamento social, o tão discutido isolamento social. Tem-se entendido que, mesmo sendo necessário, o isolamento social, além de gerar problemas econômicos para pessoas, empresas e o país, ou países, também o isolamento social traz consequências negativas relacionadas com a saúde mental. Grande parte da população tem sido emocionalmente afetada por causa do aumento da pressão psicológica, do estresse, e além de gerar problemas econômicos para pessoas, empresas e o país, o isolamento social tem causado problemas, notadamente porque as pessoas não sabem quando poderão voltar à rotina normal de sua vida. E essas incertezas, que se agravam com problemas financeiros, tornam as pessoas mais ansiosas, mais intolerantes, mais impacientes e até agressivas. E isso não é um fato isolado. Autoridades em saúde pública de todo o mundo têm alertado para a importância dos cuidados com a saúde mental durante a quarentena e até apresentado sugestões sobre o que fazer durante esse tempo. Obviamente, nós continuamos com todos aqueles cuidados preventivos, distanciamento de 2 metros, lavar as mãos mais vezes com água e sabão, ou diria muitas vezes, uso de máscara, álcool em gel, não passar as mãos na boca, nariz e olhos, não entrar com sapatos que andou na rua dentro de casa, ficar atentos aos sintomas de coronavírus, enfim. E além de tudo isso, proteger a alma e proteger o espírito, como nós já tratamos em mensagens passadas. Porém, nesta oportunidade, eu gostaria de falar com você sobre algo relevante que podemos fazer durante essa pandemia. Porque realmente nós estamos equipados e estamos preparados para fazer algo que poderá ajudar muitas pessoas e ajudá-las mudando de forma positiva o presente e o futuro dessas pessoas e também o presente e o futuro de suas famílias. E para isso nós vamos recorrer a 4 perguntas que foram listadas pelo apóstolo São Paulo em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. Nos diz assim a santa e preciosa palavra de Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: e como crerão naquele de quem não ouviram? A terceira: e como ouvirão se não há quem pregue? E a quarta: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas.
Queridos irmãos e irmãs, essas 4 perguntas são realmente perguntas desafiadoras e definidoras, e elas são dirigidas a mim e a você com o propósito de que nós façamos algo relevante durante essa epidemia que tem deixado a todos em algum tipo de isolamento social e, o que é pior, de incerteza. São 4 perguntas. Perguntas. Acredito que todas as pessoas já passaram por alguma situação constrangedora causada por uma pergunta repentina, uma pergunta inesperada. Acredito que não haja alguém que, em algum momento, não tenha sido vítima de perguntas inadequadas. Estou falando daquele tipo de pergunta ou de perguntas que nos deixam embaraçados, que nos deixam sem graça, constrangidos, perguntas que nos deixam nervosos e muitas vezes com vontade de perder o controle, perder aquilo que a Bíblia chama de domínio próprio, que é um dos aspectos do fruto do Espírito, ou da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Porque existem pessoas que, com sua curiosidade ou maldade, enfim, fazem perguntas que ultrapassam o limite do razoável e realmente nos tiram do sério. Então, quando falamos em perguntas, há perguntas justas e perguntas injustas, perguntas inteligentes e perguntas burras, perguntas discretas e perguntas indiscretas, perguntas vagas e perguntas complexas, perguntas tolas e perguntas sábias, perguntas convenientes e perguntas inconvenientes, perguntas legais e perguntas cretinas. Há perguntas que parecem mais um interrogatório policial do que um diálogo entre amigos ou parentes e, obviamente, nós não nos sentimos bem diante daquilo que nos é perguntado, ainda que nós tentemos manter a calma e manter a aparência de que está tudo bem. A problemática de sermos questionados é realmente complexa. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer e nem sabemos o que responder, porque não queremos nos comportar de maneira rude ou deseducada, e daí suportamos perguntas que ofendem a nossa honra, que agridem a nossa autoestima. Eu acredito que todos nós já suportamos perguntas que adentraram ao âmbito da nossa privacidade, da nossa intimidade, mais do que deviam e que foram feitas por pessoas para as quais nós não tínhamos obrigação de dar a menor explicação. São pessoas que deixaram um certo aparelhinho que Deus colocou dentro de cada ser humano, que é o desconfiômetro. Deixaram esse aparelhinho desligado. O que é o desconfiômetro? É um substantivo masculino, é a capacidade de desconfiar quando se está sendo demais ou se está comportando de maneira inadequada ou conveniente. O desconfiômetro está localizado na alma e faz parte da autocrítica, da autoavaliação. Como disse, o desconfiômetro tem aquele botãozinho de liga, desliga, liga, desliga. E o apóstolo Paulo nos adverte em Romanos capítulo 12, versículo 3, para que nós não desliguemos esse botão. Ele disse, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém antes, pense com moderação, com a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E mais adiante, em 1 Coríntios, capítulo 13, e versículo 5, ele diz que o amor não se comporta de maneira inconveniente. Então, há perguntas inconvenientes, perguntas constrangedoras, perguntas cretinas e perguntas imbecis.
E a Bíblia trata disso. Ela diz como nós devemos responder a cada tipo de pergunta. Em Provérbios capítulo 26, versículo 4, diz: quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Então, nos diz o sábio: responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábado. Eu acredito que nós poderíamos nesta noite desenvolver um tratado, algo que poderia ser denominado o tratado das perguntas e respostas. Porém, o nosso foco está centrado em 4 perguntas desafiadoras e definidoras. Por que desafiadoras? Desafiador é aquilo que nos desafia, é aquilo que nos provoca, é aquilo que testa a nossa coragem e a nossa disposição de encarar algo. É tudo que se apresenta como um obstáculo para a realização de algo difícil de ser realizado. Porém, nós encaramos e nós enfrentamos aquele desafio. Essas 4 perguntas são perguntas desafiadoras. A vida é feita de desafios. Gostaria de dizer que nenhuma pessoa chega ao topo, chega ao lugar onde quer chegar, sem se desafiar, sem se esforçar. E esforçar-se é fazer um pouco mais do que lhe é possível. É quebrar os seus próprios recordes. É fazer um pouco mais daquilo que naturalmente lhe era capaz. Quando Deus disse para Josué, capítulo 1, versículo 9, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus estava dizendo para Josué, conforme a versão da Bíblia Viva, seja forte e corajoso, nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor seu Deus estará com você, esteja onde estiver. Então, esforçar-se é fazer um pouco mais do que lhe é possível, é quebrar os seus próprios recordes. O alpinista que deseja chegar ao cume de uma montanha para ver muitos desafios pela frente, ele tem que buscar o preparo físico e mental. Ele tem que enfrentar o desafio do risco de morte durante a sua jornada de escalada devido ao oxigênio, porque em grandes alturas o ar é rarefeito. Ele tem que enfrentar o risco de quedas, de deslocamentos de fragmentos de rochas e de pequenas rochas, enfrentar baixas temperaturas que podem causar a hipotermia, além da solidão e do desgaste físico que podem gerar danos à sua estrutura psicológica. E o que é mais interessante, e nós temos que pensar nisso, é que quando ele chega lá, quando ele chega no topo da montanha, ele não é recebido por um comitê de boas-vindas. Novamente, ele está solitário. Ele não recebe parabéns, ele não recebe congratulações por ter conseguido atingir seus objetivos e vencido os desafios. Sim, meu irmão e meu amigo, existe um preço quando se chega ao topo. Esse preço, quando se chega ao topo da montanha, é a solidão. E é bom que você saiba que é assim, porque quando você chegar ao topo da montanha, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você tem que saber que no topo da montanha você vai enfrentar o desafio da solidão. Então essas 4 perguntas, além de desafiadoras, elas são também definidoras. O que é algo definidor? De acordo com os dicionaristas, algo definidor é algo que confere significado. Definir é determinar a extensão e os limites de. É limitar, é demarcar, é enunciar os atributos essenciais e específicos de uma coisa de modo que a torne inconfundível com outra. Essas 4 perguntas
nos desafiam, mas também nos definem, porque ou nós ficamos de um lado, ou nós ficamos do outro lado. Não existe uma neutralidade, não existe uma coluna do meio, não existe um muro. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos do outro. E essas perguntas, elas vão nos levar para que nós nos localizemos no espaço. Com esses conceitos a respeito de perguntas e respostas, eu gostaria de adentrar as 4 perguntas que estão em Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Essas perguntas são perguntas emblemáticas, mas o Espírito Santo, por meio do apóstolo São Paulo, apresentou essas perguntas aos crentes de Roma. E como a palavra de Deus supera o tempo e o espaço, essas perguntas são apresentadas com a mesma novidade que foi apresentada aos crentes de Roma. Elas são apresentadas a nós, os crentes do século 21. E eu gostaria de começar a respondê-las da terceira para a primeira. E por último, a 4ª pergunta. Então, a seguinte pergunta é a que nós vamos nos ocupar agora. E como ouvirão se não há quem pregue? A nossa resposta é: eles ouvirão, porque nós pregaremos o Evangelho, e pregaremos insistentemente, e pregaremos em todos os momentos. E o padrão para a pregação do Evangelho, na advertência do apóstolo São Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, é para que nós preguemos sempre que tivermos uma oportunidade, seja tempo e fora de tempo, seja quando for conveniente e quando não for conveniente, que preguemos a palavra, que repreendamos, que corrijamos e que exortemos com toda a paciência e com toda a doutrina. Então a pergunta foi: e como ouvirão se não há quem pregue? E a nossa resposta é: eles ouvirão a palavra, porque nós pregaremos insistentemente o Evangelho. A segunda pergunta que nós vamos responder é: e como crerão naquele de quem não ouviram? E a nossa resposta é também afirmativa. Eles crerão em Jesus, porque nós pregaremos o Evangelho, e eles ouvirão a palavra, e o Espírito Santo os convencerá do pecado, da justiça e do juízo, conforme está escrito em João, capítulo 16, versículos 8 a 11, palavras de Jesus, que disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo da justiça e do juízo. Nós não estamos trabalhando sozinhos nessa tarefa de pregar o Evangelho. Nós trabalhamos em parceria com o Espírito Santo. Nós falamos, nós verbalizamos, nós soltamos palavras e o Espírito Santo toma essas palavras e realiza a obra de convencimento no coração do pecador, convencendo-o em primeiro lugar de que ele é um pecador, em segundo lugar da justiça de Deus, em terceiro lugar do juízo final, porque Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz que aquele que não foi achado seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A terceira pergunta, que na realidade é a primeira do versículo, é a seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? A nossa resposta para essa pergunta é a seguinte: eles invocarão ao Senhor Jesus, porque nós pregaremos a palavra, e eles ouvirão a palavra, e eles crerão na mensagem do Evangelho, e eles se converterão dos seus maus caminhos. Nós somos pregadores do Evangelho, irmãos. Nós fomos chamados, nós fomos comissionados,
e nós fomos enviados para pregar o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. E como disse, nós não estamos fazendo um trabalho solitário. Nós estamos trabalhando em parceria com o Espírito Santo. Há uma parte mecânica que é ler a palavra, pregar a palavra e orar. E uma parte sobrenatural, que é a unção que vem sobre essa palavra, que é a unção que vem sobre a leitura da palavra, que é a unção que vem sobre a oração e o convencimento realizado pelo Espírito Santo no coração daquele que nos ouve. E não há nada, e não há ninguém que possa impedir que o Evangelho proclamado a tempo ou fora de tempo, porque a palavra não está presa, a palavra não pode ser controlada, nenhum presidente, prefeito, governador ou qualquer autoridade, nada pode impedir a pregação do Evangelho. Não há pandemia que impeça que a palavra seja pregada, não há autoridade humana que impeça que a palavra seja pregada, não há demônio que impeça que a palavra seja pregada. E onde está esta palavra a ser pregada? O apóstolo nos responde em Romanos capítulo 10, versículo 8. A palavra está bem próxima de ti. A palavra está onde? A palavra está na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. O Evangelho que nós estamos pregando é essa palavra que está acumulada em nossas mentes e em nossos corações. Essa palavra que está em nossa boca e em nosso coração e que é capaz de salvar toda a humanidade. Essa palavra é a palavra da fé que pregamos. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 15, diz: antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Então, alguém poderia perguntar: eu preciso deixar tudo e partir para o ministério? Obviamente, há pessoas que têm uma chamada específica, porém, assim como a maioria de nós fazemos, o apóstolo Paulo também trabalhava dia e noite para o seu sustento. No entanto, ele ainda encontrava tempo para se dedicar ao ensino e à pregação do Evangelho. Tanto era assim que tempos depois, ao escrever a sua primeira carta aos irmãos da Tessalônica, no capítulo 2, versículo 9, ele disse: porque vós bem lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Agora vamos olhar um exemplo da pregação do Evangelho em Atos capítulo 17 e versículo 4, e eu vou ler esse texto na tradução da Bíblia Viva. Alguns irmãos, alguns judeus, ouviram e acreditaram que Jesus é o Cristo e se converteram, inclusive um grande número de homens gregos piedosos e também muitas mulheres de alta posição na cidade. Eles estavam pregando o Evangelho e um grande número de pessoas estavam crendo e estavam aceitando o Evangelho, porque quando o Evangelho é pregado, algo acontece. Algo que não pode ser controlado acontece, porque o Espírito Santo realiza o convencimento no coração de homens e de mulheres pecadores, não importando a sua posição econômica, política ou social. E o versículo 5 diz: mas os líderes judaicos ficaram com inveja e incitaram alguns homens perversos das ruas a se revoltarem e atacarem a casa de Jason, pretendendo levar Paulo e Silas ao conselho da cidade para serem castigados.
Como não encontraram os dois lá, em lugar deles arrastaram Jason e alguns dos outros crentes e levaram diante do conselho. Paulo e Silas viraram, eis o que eles disseram. Paulo e Silas viraram o resto do mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui perturbando a nossa cidade, clamavam eles. E Jason deixou os dois entrar em sua casa. Todos eles são culpados de traição, porque dizem que há outro rei Jesus em lugar de César. De que transtorno nós estamos falando que a atitude de Paulo e Silas causou naquela cidade ou causava por onde eles passavam? O que era considerado transtorno para aquelas pessoas era a grande evangelização de casa em casa, nas sinagogas, nas praças e nas ruas. Porque Paulo e Silas não eram arruaceiros. Paulo e Silas não eram black box. Eles não saíam pelas ruas fazendo vandalismo, destruindo propriedades públicas e privadas. Eles estavam evangelizando. E quando nós lemos esse capítulo, nós nos encontramos diante de um grande movimento evangelizador que serve de modelo para nós. Uma evangelização em massa jamais feita naquela cidade, porque toda a cidade foi bombardeada com a pregação do Evangelho de Jesus. E o resultado daquela pregação foi que muitos creram em Jesus. E a pergunta concentrada aqui neste capítulo é: como eles conseguiram fazer isso? Porque a igreja primitiva não contava com tecnologias da informação e comunicação. A igreja primitiva não contava com livros, com folhetos, com exemplares da Bíblia para serem entregues. Eles não dispunham sequer de estudos teológicos avançados como nós temos hoje. No entanto, aqueles irmãos foram eficazes na pregação do Evangelho de Jesus. Na realidade, a igreja primitiva era uma igreja desprezada, era uma igreja perseguida, era uma igreja que não tinha prata e nem ouro, porque os primeiros crentes foram despedidos de seus empregos, eles foram colocados da porta para fora das casas de suas famílias, eles foram perseguidos em suas comunidades. No entanto, a igreja primitiva estava em todos os lugares ao mesmo tempo e pregando o Evangelho de Jesus. E a resposta, quando o Evangelho é pregado, é simples, clara, objetiva e compreensível. Eles conseguiram fazer isso porque eles pregavam o Evangelho por onde quer que passassem, a tempo e a fora de tempo. E o Espírito Santo confirmava, como ainda hoje confirma, a pregação do Evangelho com sinais, milagres e prodígios. E isso era interpretado como se eles estivessem virando o mundo de cabeça para baixo. Realmente, os efeitos da pregação do Evangelho são efeitos sobrenaturais e efeitos revolucionários. A Bíblia diz: enviou a sua palavra e os curou de todas as enfermidades. Nesta noite, enquanto você ouve esta mensagem, deixe a palavra entrar em suas veias. Deixe a palavra correr no seu sangue. E por onde esta palavra correr no seu sangue, por onde esta palavra passar, haverá cura de toda e qualquer enfermidade. Então, o trabalho de evangelismo é um trabalho humano e é um trabalho sobrenatural. A parte humana, que é uma parte, diria, mecânica, é realizada por nós, mas o trabalho sobrenatural é realizado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem aplica a palavra diretamente no íntimo do coração humano. Os discípulos acreditavam que eles foram enviados e que o Senhor Jesus realizaria tudo
o que ele havia prometido fazer, de maneira tal que por onde eles passavam, eles pregavam o evangelho. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus subiu e está à destra do Pai, Jesus intercede por nós, Jesus breve vai voltar para nos buscar. Marcos capítulo 16, versículo 20, registra que eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. A pregação da palavra, ela é confirmada por meio de sinais, de prodígios e de maravilhas. Receba esta palavra e seja curado nesta noite, seja abençoado nesta noite pelo poder da palavra de Deus. Vamos então para a quarta pergunta de Romanos capítulo 10, versículo 15. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. O que o Espírito Santo está dizendo para você e para mim nesta noite é: vá, pregue o evangelho, fale a palavra. A nossa parte é simplesmente falar a palavra, escrever a palavra, distribuir a palavra, pregar a palavra, e o Espírito Santo vai confirmar a sua pregação, seja ela falada, seja ela escrita. O Espírito Santo vai confirmar com sinais, prodígios e maravilhas que se seguem à pregação da palavra. E se você pregar que Jesus cura, como eu estou pregando nesta noite, Jesus vai lhe curar. E eu sinto em meu espírito agora que Jesus está curando pessoas que estão ouvindo esta palavra, e Jesus está realizando esta obra gloriosa. Se você pregar que Jesus liberta os cativos e solta os encarcerados, haverá libertação em massa, porque todos os oprimidos no espírito e na alma, oprimidos pelo demônio ou oprimidos por problemas psíquicos, serão libertos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O efeito da pregação do Evangelho é quebrar prisões espirituais e prisões emocionais, porque às vezes até filhos e filhas de Deus são mantidos durante muitos anos em prisões espirituais, em prisões espirituais. São salvos, porém são salvos tristes. São salvos, sim, são salvos, mas são salvos que vivem infelizes e que vivem aprisionados. Jesus, em Lucas, capítulo 13 e versículo 16, ele fez uma cura num dia de sábado, e ao ser acusado de estar quebrando o quarto mandamento referente à guarda do sábado, Jesus disse: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? A nossa parte é fazer o que os apóstolos fizeram. Eles saíram e eles pregaram por todas as partes. Por onde eles passavam, eles diziam: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, nós somos testemunhas de Jesus, nós estamos continuando o ministério de Jesus para curar, para libertar e para abençoar vidas, e Jesus breve voltará. Eu quero lhe dizer com muita convicção: se você sair e por onde você passar, você pregar o Evangelho, por onde você passar, Deus vai dar a você o que Deus deu a eles. Você já está habilitado para pregar o Evangelho. E quando você pregar o Evangelho, quando você falar a palavra de Deus, você vai ficar surpreso, porque o Senhor vai cooperar com sinais, com curas, com prodígios, com maravilhas, com libertações. Isso será a confirmação da palavra que você
pregar. A igreja primitiva causou um grande impacto em seus dias, uma verdadeira revolução espiritual. E os segredos desse impacto, eles estão revelados no livro de Atos e servem de modelo para nós que somos a igreja do século 21, a igreja do arrebatamento. Agora eu sou obrigado, eu tenho que dizer isso para você, que a igreja do arrebatamento é uma igreja mais poderosa do que a igreja primitiva, porque a igreja do arrebatamento é uma igreja para a qual existe uma promessa de um grande derramamento do Espírito Santo, um derramamento maior do Espírito Santo do que foi o derramamento na igreja primitiva. No dia de Pentecostes, quando Pedro fez uso da palavra para explicar o que estava acontecendo, ele disse naquela poderosa mensagem que aquele fenômeno, o som de um vento veemente e impetuoso, as línguas de fogo que caíram sobre cada um deles, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque pessoas analfabetas estavam falando perfeitamente em línguas estrangeiras, sem nunca tê-las estudados, pessoas que não tinham nenhum conhecimento aprofundado em teologia e estavam dissertando a respeito de profecias e falando das grandezas de Deus. E Pedro disse que tudo aquilo era o cumprimento da profecia de Joel, e a explicação de Pedro em Atos capítulo 2 e versículo 17 era que naqueles dias Deus estava derramando do seu Espírito. No entanto, a profecia de Joel, conforme nós podemos ler em Joel capítulo 2 e versículo 28, é algo mais abrangente do que um derramar do Espírito Santo de Deus. Veja o que Joel disse em Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois, é Deus dizendo, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O apóstolo Pedro disse que aquele fenômeno em Pentecoste era um derramar do Espírito, mas a profecia de Joel, ela era mais abrangente. Depois derramarei o meu Espírito. Uma coisa é derramar do e outra coisa é derramar o. No derramar o Espírito está escrito que esse derramar será sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. No dia de Pentecoste foi o início do cumprimento dessa promessa. Então houve um derramar do Espírito, porém nos dias que nós estamos vivendo haverá o cumprimento integral da promessa com um derramar maior, porque agora para esses dias o Senhor vai derramar o seu Espírito. Derramar do é derramar parte, agora derramar o é um derramar pleno, é um derramar sem limites. E a promessa para a igreja do arrebatamento não é derramar do. A promessa para a igreja do arrebatamento é derramar o Espírito, é plenitude, é totalidade, é integridade, é um derramar sem limites. Diante desse quadro, diante desses parâmetros que são traçados pela profecia, cabe a nós examinar-se a si mesmo, cada um examinar-se a si mesmo e também nos examinarmos coletivamente, como uma igreja, como uma congregação, se nós estamos diante da palavra do Senhor que está sendo revelada, porque seja no âmbito individual ou no âmbito coletivo, examinar-se faz parte do processo de aperfeiçoamento no Senhor, no contexto relacionado com examinar a casa de Deus, examinar-se coletivamente. O profeta Ageu, em Ageu capítulo 1, versículo 17, diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. No plano individual,
Paulo nos diz em Gálatas capítulo 6, versículos 4 e 5, que cada um examine o seu próprio modo de agir e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu gostaria de oferecer a você algumas perguntas que ajudará você a fazer o seu próprio diagnóstico. Primeira pergunta: o que estou focando em minha vida como primazia? A segunda: sou centrado em Cristo e na sua obra ou sou egocêntrico, orando apenas por mim, por minha família, por meus bens, por meu presente e por meu futuro? Terceira: estou tendo pessoalmente um crescimento orgânico em Cristo e na sua palavra, ou do ano passado para cá eu nada cresci, ou quem sabe eu regredi? Quarta: estou levando a sério o ID para pregar o Evangelho? Quinta: eu falo do Evangelho de Jesus para as pessoas? Qual foi a última vez que eu abri a minha boca para falar do Evangelho de Jesus para alguém? Sexta: estou me concentrando em coisas pequenas e negativas em detrimento da missão de Deus para nós? Ou seja, eu estou mais ocupado com meu próprio umbigo? Eu estou me concentrando em coisas pequenas, em coisas negativas? Ou eu estou centrado na missão que Deus me deu? Sétima: estou orando o suficiente pela salvação de almas? Salvação de almas é um item nas minhas orações pessoais, sim ou não? Oitava: oro por coisas para mim e para os outros ou oro pela salvação de pessoas? Então eu não posso orar por mim e por outras pessoas? Para que essas pessoas tenham saúde, para que essas pessoas tenham bens, para que essas pessoas tenham sucesso, tenham êxito na vida? Sim. Porém, superior a isso é a oração pela salvação de pessoas. Nona: sou um crente cheio do Espírito Santo. Décima: estou mostrando amor e gentileza uns para com os outros e também com as pessoas de fora. 11ª: estou investindo em evangelização. Investimos em evangelização quando transformamos o nosso tempo e o nosso dinheiro em almas salvas e remidas pelo sangue de Jesus. Eu estou investindo em evangelização? Ou não me lembro da última vez que eu investi tempo e dinheiro em evangelização? E 12ª, que tem a ver com o segundo tema da nossa mensagem: estou fazendo algo relevante nessa pandemia de Covid-19? É óbvio, se você é médico, se você é um profissional da saúde, um motorista de ambulância, uma enfermeira, um laboratorista, um biotecnologista, é óbvio que você está fazendo algo relevante. Porém, mais relevante do que a salvação do corpo, que é para 50, 60, 70, quando muito 80, 90 ou 100 anos, alguns chegam a 100 e tantos anos, algo mais relevante é a salvação da alma de alguém, porque é algo que transcende a essa existência, ultrapassa o viver nesta terra e vai para a vida eterna. Caros irmãos, irmãs, todos precisam ouvir a palavra de Deus. Ricos e pobres, doutos e analfabetos, jovens, idosos, crianças, adolescentes, pessoas honestas e desonestas, pessoas sãs e pessoas doentes, livres, prisioneiros, todos precisam ouvir a pregação do Evangelho, porque somente a pregação do Evangelho é que pode transformar o caráter do ser humano. Somente o Evangelho de Cristo é que pode preencher o vazio que existe dentro de cada alma. Somente o Evangelho é que pode dar o verdadeiro sentido à vida de um ser humano. Nosso objetivo, como pessoas e como igreja, é alcançar os perdidos. O nosso objetivo nesta noite
é alcançar os perdidos e motivar você para que também vá alcançar os perdidos. É verdade que a igreja foi criada como a noiva do Cordeiro para prestar culto a Deus. E conforme Apocalipse capítulo 4, versículo 8, a igreja está se preparando para louvar ao Senhor de dia e de noite, proclamando a sua santidade, proclamando o seu poder, porque Ele é o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Porém, o Senhor Jesus deixou a igreja aqui na terra e dotou a igreja com o poder do Espírito Santo, com a finalidade de pregar o Evangelho até os confins da terra. Essa é a nossa missão. E essa tem que ser a nossa paixão. Não estou falando de pregar o Evangelho em púlpito, não. Estou falando de pregar o Evangelho por onde passar. E para isso, você e eu precisamos estar dispostos a ir até as últimas consequências. Nós precisamos estar dispostos a morrer por isso. E eu gostaria de dizer que o padrão para a pregação do Evangelho é aquele de 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 2. Mesmo para este tempo de pandemia de Covid-19, pregando a palavra em todos os momentos, insistentemente, sempre que tivermos uma oportunidade, pregando a tempo, pregando fora de tempo, pregando quando for conveniente e quando não for. Este é o padrão de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. E você me pergunta, e como eu posso fazer isso? E eu vou lhe responder. O Espírito Santo vai colocar pessoas em seu caminho. O Espírito Santo vai fazer você trombar com pessoas. O Espírito Santo vai fazer com que pessoas liguem para você e a pessoa vai falar, desculpe, foi engano. E você deve falar, não foi engano. Foi o Espírito Santo que direcionou você a falar comigo. O Espírito Santo vai fazer com que pessoas se conectem com as suas redes sociais. Não pense, estou ficando famoso. Não, é o Espírito Santo que está levando pessoas para que você tenha oportunidades para compartilhar o Evangelho com essas pessoas, para que você ministre o poder de Deus sobre as suas vidas. Eu gostaria de sugerir algo que você pode lançar em sua rede social hoje mesmo. Eu gostaria de propor uma frase, que é uma pregação, que você pode propor em todas as suas redes sociais, quem sabe enviar para os seus colegas de grupos de WhatsApp, grupos profissionais, grupos de família, grupos que você tenha liberdade para fazê-lo. E a frase é a seguinte: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus breve vai voltar. Ou simplesmente, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve vai voltar. Quer saber mais? Fale comigo. E prepare-se para receber muitos pedidos de pessoas que querem ser salvas, de pessoas que estão precisando ser salvas e libertas, de pessoas que precisam ser curadas, de pessoas que querem ter um conhecimento maior dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo, pessoas que já foram tocadas pelo Espírito Santo e agora querem ouvir a respeito de Jesus e a respeito do Espírito Santo. E você é a pessoa que o Espírito Santo está levantando para fazer isso. Eu quero firmar este pacto com você, que não é um pacto humano, é um pacto, uma aliança diante de Deus, para que nós falemos mais a respeito de Jesus, a respeito da sua palavra e a respeito desta pessoa maravilhosa que estará atuando junto conosco,
que estará em parceria conosco, que é o Espírito Santo. Eu quero selar este pacto com uma oração por você e com você. Pai, segundo a tua palavra, que foi revelada ao meu coração, eu fiz esta pregação, que é mais uma comunicação aos teus servos e às tuas servas, que já foram capacitados, que já foram iluminados, que já foram, Senhor, cheios do Espírito Santo, que já foram, Senhor, plenos da palavra, porque a palavra já está em seus corações, já está em suas mentes e já está em suas bocas, e no abrir das suas bocas, esta palavra sairá como uma palavra ungida, capaz de curar, capaz de salvar, capaz de libertar, capaz de trazer esperança, capaz de trazer vida, porque a tua palavra é espírito e vida. Ó Senhor, nós estamos entrando em aliança. São muitos irmãos e irmãs que estão comigo agora e outros irmãos que acessarão depois esta mensagem e que entrarão, Senhor, nesta parceria com o Espírito Santo. Eu quero pedir, Senhor, que esses irmãos, em parceria com o Espírito Santo, sejam abençoados, sejam curados, sejam libertados de todo mal, de toda opressão, de todo transtorno, seja ele psíquico, seja ele mental, seja ele de qualquer ordem, seja ele orgânico. Ó Senhor, que eles sejam curados, que eles sejam abençoados e que as suas mentes possam se expandir, o seu quociente de inteligência se ampliar, para que eles possam, Senhor, memorizar a palavra, guardar a palavra, pronunciar a palavra, verbalizar a palavra. Em nome de Jesus, eu pronuncio estas bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu corpo físico, sobre a sua alma, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado, seja curado e seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Venha a virtude do Espírito Santo sobre você, como no dia de Pentecoste e agora como nos dias do século 21, em que o Espírito Santo está sendo derramado em profusão, em nome de Jesus Cristo. Amém.